Boa noite. Vamos retornar para a segunda parte da aula, da primeira aula de processo civil, tá? Para aqueles que nos acompanham com a aula gravada, a ideia é tentar solidificar, né, a base que vocês já têm sobre o processo com essa aula, tratando de alguns assuntos de maneira aprofundada e relembrando os outros. É isso que a gente fez desde das primeiras temáticas, que se relacionaram a princípios, que se relacionaram à questão da jurisdição, tá? E um pouquinho antes da gente dar a pausa aqui da aula de hoje, nós começamos a estudar um assunto extremamente importante para a turma, né? Para a prova, para o projeto de aprovação de vocês, que é a ideia do artigo 334 do CPC. Tá? É um artigo só, mas que envolve diversas outras sistemáticas do processo civil relacionadas à mediação e conciliação. Tá? O que se tentou fazer aqui nesse slide que a gente está analisando aí, que o colega da técnica está mostrando para vocês. A diferença entre mediação e conciliação, tá? São os mesmos que estão aparecendo aqui, tá? Nós já analisamos eles de maneira especificada, tá? Se um dia tiverem alguma dúvida de como identificar a mediação e a conciliação, tá? Pelo menos pelos requisitos legais do artigo 165 do CPC, são esses que estão aqui. Tá? Teve os questionamentos aqui durante o intervalo, questionamentos pessoais, de que talvez na prática seja um pouco difícil você conseguir visualizar a diferença entre um e outro. De fato, é verdade. Você consegue visualizar quando o mediador, o conciliador, teve um treinamento muito bom e ele aplica os métodos de forma adequada. Tá? Porque a grande parte nem treinamento tem. Só tenta chegar num acordo lá sem nenhum método de aplicação para resolver o conflito. Tá? Hoje é muito comum, tá? É muito comum a existência dos sejusques. Não sei se vocês já ouviram falar ou já fizeram estágio pelo sejusque. Né? Aqui da onde nós falamos do Tribunal do Amazonas tem o sejusque civil e o sejusque do direito de família, tá? Que antigamente era conhecido como núcleo de conciliação. Tá? O sejusque hoje é obrigatório, é o Centro Judicial de Solução de Conflitos, tá? Essa expressão aí, Centro Judicial Extrajudicial de Solução de Conflitos, tá? Feitos no Poder Judiciário, tá? As ações de direito civil, de processo civil, que discute questões de interesse privado, que possam permitir a disponibilidade, primeiro vão para estes tipos de centros. Né? Eles são distribuídos para a vara, o juiz analisa eventuais pedidos de tutela provisória, se houverem, tá? Se não, é um despacho recebendo a petição inicial e designando a remessa dos autos ao sejusque para a mediação e conciliação, e determinando a citação, obviamente. Tá? Então, novamente, só para que vocês continuem se lembrando, petição inicial, certo? Petição inicial, citação, porque está petição inicial, citação e audiência, tá? Como eu falei para vocês, do que eu já tenho visto nesses 5 anos dando aula de processo civil, é que muitas das dificuldades do aluno para entender o processo é saber onde está durante o processo. Tem muito aluno que simplesmente não sabe nem que o processo é um caminho que se segue pela legislação, tá? Porque é tão grande que você se esquece dele durante determinado tempo, tá? Então, toda aula eu vou botar isso aqui para vocês se acostumarem. Que esse caminho é tipo um caminho que você olha e vê assim, eu estou aqui, e aí você vai começar a se lembrar, tá? A gente está bem aqui, nessa audiência, tá? E a gente estava analisando o que dessa audiência? As pessoas que fazem essa audiência, tá? As pessoas que fazem essa audiência. E a tramitação hoje do processo segue esse rito. Ajuizamento, distribuição, obviamente, se houver mais juízos da mesma competência, tá? Ajuizamento, distribuição, designação da vara competente para julgar a sua demanda. Se houver pedidos de tutelas provisórias, tem a análise do pedido, tá? Tem a análise do pedido, né? Deferindo ou indeferindo, e, posteriormente, a questão da citação e da audiência, tá? Então, o que nós estamos vendo agora são as pessoas que fazem isso, tá? Já falei dos centros de solução judicial de conflitos, né? Que são os sejusques, tá? Falamos da atuação do mediador e conciliador e vamos caminhar ainda dentro desse tema, tá? Já falei da heterocomposição, jurisdição e arbitragem, tá? Agora temos aqui o específico, né? Do 334, ok?
que é a ideia de como vamos verificar a aplicação dessa questão, tá? E isso aqui, gente, praticamente eu já falei para vocês há pouco, no começo da aula. Aqui só está esquematizado e eu vou explicar para vocês como funciona, tá bom? Então, olha lá. Quais são os requisitos para ver a designação dessa audiência? Tá? Quais são os requisitos para que haja a designação da audiência de mediação e conciliação? Tá? A primeira coisa é vocês colocarem, né, na cabeça de vocês como o procedimento corre. Tá? Porque eu ajuizo a ação, que eu falei para vocês, eu ajuizo a petição inicial. Se eu não observar os requisitos do 319 do CPC, essa petição ela é apta ou inapta? Ou como a gente costuma chamar, inepta. Inepta, né? Então, você acha que vai ser designado uma audiência de mediação e conciliação se a sua petição inicial for inepta, sim ou não? Não. Se a sua petição inicial for inepta, o juiz vai ter que ou despachar, como é o comum, ou proferir uma decisão interlocutória, determinando a emenda no prazo de 15 dias e dizendo o que está errado para que você corrija. Tá? Essa é uma ideia nova do Código de Processo Civil que tem que ser muito reiterada. Antigamente, a emenda da inicial era simplesmente um emende-se, tipo, e o juiz simplesmente não falava o que estava errado. Porque, em tese, você pressupõe que se mandou a petição é porque você acha que ela está certa. Né? E hoje tem uma regra específica do Código a respeito de emenda, no sentido de ser obrigatório que o juiz, ao verificar que a sua petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319, ele profira um despacho ou decisão, vai depender do juiz, mandando emendar. E aí, se você não emendar, o processo é julgado sem resolução do mérito, inépcia da petição inicial. Então, o primeiro requisito é o quê? Que a petição se encontre apta. Tá? O que é a petição apta, gente? Simplesmente observar o 319 do CPC. Tá? Observar o 319 do CPC. É simplesmente isso. Olhar ali, ver que tem endereçamento, qualificação, causa de pedido, valor da causa. Tá? Requerimento de provas. E ainda tem uma questão específica da audiência nesse bendito na 319 que a gente já vai ver. Tá? Olha outra circunstância que admite a designação da audiência. Inaplicabilidade do artigo 332 do CPC. Tá? Professor, o que é o artigo 332 do CPC? Né? Botem aí, gente. Tá? É o julgamento liminar de improcedência. Tá? É que eu não consegui colocar isso nesse pequeno espaço azul. Por isso que eu botei o 332. Tá? Mas é inaplicabilidade, tá? Vou botar aqui do lado, do julgamento liminar de improcedência, tá? O que significa isso, gente, tá? E algumas circunstâncias que você discute no judiciário não é uma questão específica sua, tá? É uma questão, por exemplo, que é extremamente repetitiva, tá? E de tão repetitiva que o STF, ou o STF, ou o STJ, ou o próprio TJ, designou o quê? Uma decisão de observância obrigatória, do artigo 927, que o Código chama de precedentes, a doutrina chama de precedentes. Tá? Por exemplo, uma decisão IRDR, por exemplo. Uma decisão IRDR é uma decisão de um tribunal sobre um caso repetitivo, de observância obrigatória para o juiz. Então, se você eventualmente ajuizar uma ação que já tenha um IRDR julgado sobre o mesmo fato, você simplesmente, juiz, faz o quê? Cita. Você cita? Não. Você marca audiência? Não. Você verifica a admissibilidade da petição inicial? Ah, tá ok, a admissibilidade da petição inicial. Tá, preencheu. Sentença. O julgamento liminar de improcedência permite que o juiz, ao receber a inicial, já possa sentenciar, desde que o julgamento seja pela improcedência, tá? Muitos autores já tentaram trazer o julgamento liminar de procedência, mas o devido processo legal ainda existe nesse país, então não dá, né? Mas o de improcedência dá. Ah, professor, mas por que isso? Porque simplesmente o processo vai se realizar e já tem uma resposta, o IRDR,
tá? O IRDR. Por exemplo, aqui no Amazonas já teve um IRDR que envolve atraso em entrega de imóvel, por exemplo. A prova de vocês é nacional, isso aqui é um caso regional, mas só para que vocês entendam a sistemática. Tinha muitas ações, um grande quantitativo de ações ajuizadas contra empresas de entrega e construtoras que simplesmente atrasavam a entrega do imóvel. Isso é muito comum, tá? E aí, o que se queria nesse período? Dano moral, tá? E aí o STJ, né? O TJ, daqui o Tribunal de Justiça, deu uma decisão uniformizando a jurisprudência dele, do TJ, a respeito dessa ideia, dizendo que, por si só, o mero atraso não gera dano moral. Tá? Se não tiver um outro fato que gere dano moral, o simples atraso não gera condenação. Então, hoje dá para entrar com uma ação pedindo dano moral por atraso de entrega de imóvel? Por si só. O que é por si só, como está no tribunal lá, na decisão do tribunal? O único fato que gera o dano moral é o atraso. Não gera. Tá? Putz, professor, é verdade? É, gente, só olha a jurisprudência do TJ, tá lá. É um dos primeiros IRDRs do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Então, ajuizou a ação pedindo só dano moral porque passou 180 dias, que é o prazo contido no contrato, de postergação. O cara fala assim, eu vou te entregar daqui a 5 anos, mas se eu não te entregar daqui a 5 anos, eu ainda tenho 180 dias de um prazo maior para te entregar. Aí passou esse prazo todo, passou os 180 dias, não entregou. Pode ajuizar a ação? Pode, só para pagar custas, né? Só para pagar custas, porque se for o único fato, for o atraso, o juiz vai pegar a decisão e aplicar. E vai se aplicar através do quê? Do julgamento liminar de improcedência. Tá? Se for caso de julgamento liminar de improcedência, tem designação de audiência de mediação e conciliação? Sim ou não? Sim ou não? Não, gente, sabe por quê? Aqui embaixo, se a petição inicial está apta e for o caso do 332, tá? E se for o caso do 332, ok? O juiz aqui, ele vai proferir o quê? Uma sentença, tá? Ele vai proferir uma sentença, tá? O 332 se encontra, o artigo 332 está esmiuçado dessa maneira aqui, como vocês veem aí na lousa, no último slide desse arquivo, que já está disponível para vocês também, tá? Disponibilizaram, eu botei hoje de manhã para vocês disponibilizarem, para vocês darem uma olhada, tá? Já está lá os requisitos, tudinho. Se der tempo, a gente analisa nessa aula, senão a gente analisa na próxima, não tem problema não, tá bom? Entendido, gente? Então, o que é o artigo 332, o julgamento liminar de improcedência? Tranquilo? E aí você já consegue compreender também a palavra liminar, né? Que eu falei para vocês na aula de tutela provisória que liminar é uma designação de uma decisão interlocutória proferida pelo juiz no começo do processo. Né? Eu falei isso lá em tutela provisória, que quando o juiz analisa a tutela provisória, ele decide, se pronuncia através do quê? Em regra, através de uma decisão interlocutória. Mas nada impede que o juiz aqui, profira uma sentença de forma liminar, tá? Desde que ele observe o 332, ok? Desde que se observe o 332. O juiz não pode sair aplicando o 332 da forma que ele quer, não, tá? Senão afrontaria o devido processo legal. É só nas hipóteses específicas do 332, que eu condenso numa palavra só, que é precedentes, mas depois vocês dão uma olhadinha lá, que tem as especificidades. Mas é só dar uma olhadinha, controle concentrado, IRDR, assunção de competência, tá? O IRDR é o incidente de resolução de demandas repetitivas, tá? Para mim não falar toda hora IRDR, não, incidente de resolução de demandas repetitivas, fala IRDR, tá? Então você já sabe o que é. A gente vai analisar o IRDR na aula de recursos, tá? Na aula de recursos nós vamos analisar isso. Entendido? Outra circunstância em que o juiz faz a designação da audiência, quando houver interesse das partes, tá? E aqui a gente tem que tomar cuidado. O artigo 319 do CPC, tá? O artigo 319 do CPC, ele coloca hoje como requisito da petição inicial a informação, né, da participação ou não da audiência. É obrigatório, para que a sua petição inicial seja considerada apta, que você informe ao juiz se quer ou não quer participar dessa audiência. Tá? Você tem que dizer, não desejo a designação da audiência e mediação. Ou, desejo a designação da audiência de mediação e conciliação. Do que vocês já raciocinam de processo civil?
o simples fato de você colocar assim, não quero audiência, já tira o juízo da obrigatoriedade de marcar essa audiência, sim ou não? Não, porque o processo civil é um processo que observa ampla defesa e contraditório. Então, o juiz só vai deixar de marcar essa audiência de mediação e conciliação quando as duas partes não quiserem. Tá? Então, petição inicial, o juiz, a parte disse que não quer a designação da audiência. O que o juiz tem que fazer? Marcar a audiência. Manda para o Sejusc, o Sejusc marca, sai a citação. Tem prazos para essa questão, tá? Essas questões de audiência, está no caput do 334, é 30 dias para designar, 20 dias para resolver a citação. Tem um slide para isso também aqui, já estou antecipando, porque esses prazos já foram cobrados também, mas, enfim, já estou comentando aqui com vocês. E, nesse período em que o réu é citado, ok? Nesse período entre a citação e a data da audiência, o réu tem que comunicar se quer ou não fazer a audiência. Aí sim ela não vai ser marcada. A sistemática do código é essa. Tá? E vocês têm que tomar bastante cuidado porque tem muito juiz já não marcando simplesmente porque o autor não quer. Ou então quando a fazenda pública é um dos polos da demanda, e aí o juiz diz, não pode fazer acordo com a fazenda pública. Tá? E que é isso que é uma coisa que mudou também. Vocês têm aula de direito administrativo, né, com o professor Ricardo, e ele vai comentar a questão de vocês sobre a disposição de vontade, disposição de direitos pela administração pública. Tá? Isso, para aqueles que estudaram há um certo tempo administrativo, era uma coisa que inimaginável você abrir mão do interesse público da administração. Tá? Mas hoje já tem uma forte tendência a isso. Tá? Inclusive a lei de mediação determina que tenha criação de centros específicos para a solução de conflito entre órgãos públicos e entre órgãos públicos e os administrados, por exemplo. Tá? Então, hoje a ideia de direito administrativo e disposição de vontade é um pouco mais latente do que foi anteriormente. Isso pode ser cobrado em vocês, não em processo civil, em administrativo. Tá? Eu vou conversar com o Ricardo para ele mencionar com vocês sobre isso nas áreas de administrativo. Tá? Beleza? Entendido essas questões referentes de interesse, então? Tá? Então, obrigatoriamente tem que ter manifestação de vontade sobre essa audiência na petição? Sim. Mesmo para dizer que não quer. Tá? E ela vai ser designada? Vai. Porque pelo CPC, pela legislação, somente não se realiza essa audiência quando as duas partes não querem. Professor, está em litisconsórcio, tem 3 réus, um réu quer a audiência. Vai ter a audiência. Vai ter a audiência. Aí um aluno uma vez me perguntou, mas professor, às vezes a audiência demora uns 4 meses para ser realizada. Aí chega lá na audiência, o pessoal simplesmente fala assim, não tem proposta de acordo. Isso é ato atentatório à dignidade da justiça? Não. Não. Tá? O simples fato de você chegar, falar que em determinado período quer a audiência e depois não fazer acordo, não é ato atentatório à dignidade da justiça. Ou então ao réu, quando o réu recebe a citação, ele fica inerte. Se o réu fica inerte, subentende que ele quer o quê? Que ele queira a audiência, né? Porque o código impõe ele falar que não quer. Então, se ele não falou nada, ele quer a audiência. Aí passa 5 meses, aí chega lá a audiência e o cara fala, não quero, não tem acordo. Isso é ato atentatório à dignidade da justiça? Não, gente, não é. Tá? Não é. Não é. Simplesmente chegou-se no dia do acordo e não tinha tratativas. Às vezes, grandes empresas demoram para conseguir um acordo ou uma possibilidade de acordo. Às vezes não tem. Então, simplesmente não tem, vai abrir o prazo da contestação. Foi a pergunta da colega assim, professor, o que acontece depois dessa audiência se não houver acordo? Tá? No próximo dia útil seguinte, né, subsequente, se for dia útil, inicia-se o prazo para a contestação de 15 dias úteis. Pronto. Tá? Professor, pode ter mais de uma audiência? Pode. Tá? Se for designada a audiência de prosseguimento, né, o prazo fica suspenso, obviamente, e o prazo da contestação só começa a correr do último, tá? E é muito comum não se chegar a um acordo em determinada audiência e designar outra, tá? E designar outra. Algumas partes querem, outras não. E aí o processo vai seguir conforme o caso específico. Entendido essas questões de interesses das partes? E isso aqui eu já comentei com vocês, é óbvio, tá? Isso aqui é uma coisa que tem que ser verificada, tá?
somente vai analisar questões de direitos que admitem autocomposição, tá? Direitos que admitem autocomposição. E isso aqui passa pelo que eu acabei de falar para vocês. Algumas pessoas mais tradicionais do direito administrativo diz que os interesses da administração não podem ser aptos à autocomposição. Por isso que não cabe a possibilidade de acordo com a Fazenda Pública. Só que isso já não tem tanta certeza assim, porque o interesse público é dividido em dois, primário e secundário, ok? Mas é aula de processo, não de administrativa. Depois vocês entendam com o Ricardo o que é primário e secundário. Tá? Ah, mas professor, o que é? O primário é o da coletividade, tá? É o interesse da coletividade. E o interesse público secundário é o interesse da própria administração pública como uma pessoa jurídica. E aí, onde que se admite a autocomposição? No secundário. No secundário, tá? No primário. Discursiva de administrativo pode perguntar isso, objetiva não, tá? Mas não sei se alguém quer fazer administrativo aqui, né? É só penal e trabalho que a galera faz, né? E constitucional também, né? E constitucional também, que virou a menina dos olhos de ouro do pessoal da OAB constitucional. Independente de qual que vocês façam, tenham sucesso e escolham aquilo que vocês gostem, tá, gente? Foi o que eu posso falar para todos aqui. Matéria de segunda fase tem aquilo que você gosta. Ah, o fulano falou que é mais fácil, para ele. Para você, pode ser outra, tá? Pode ser outra. Entendido? Tranquilo? Olha lá, isso aqui é extremamente importante, tá? Extremamente importante, porque já teve questionamento específico em diversas provas de concurso público e principalmente na OAB também. A atuação do mediador e conciliador, tá? Esses princípios se relacionam ao mediador e ao conciliador, ok? É tão importante, gente, tá? É tão importante a atuação dessas pessoas no processo que tem princípios que regem a atuação dele. Do tipo, imparcialidade. Quando você ouve essa palavra, você simplesmente se lembra de quem? Do juiz. Que o juiz tem que ser um órgão imparcial para resolver o seu caso, né? O mediador e conciliador também, tá? O mediador e conciliador também. Porque dependendo da forma como ele atua, ele pode tender a determinada pessoa. E o Poder Judiciário, aquilo que envolve o Poder Judiciário, envolve a imparcialidade do juízo. De que você não pode se envolver com as partes, tem que dar aquilo de cada um conforme o direito das pessoas. Tá? Essa é a ideia da imparcialidade. É você não se envolver com as partes, verificar o direito alegado e comprovado no processo e julgar conforme o direito, e não pela pessoa. Porque se você julgar pela pessoa, você está sendo parcial. E você está quebrando toda a estrutura do Poder Judiciário, que em tese, né, tem uma venda no rosto. No rosto não, nos olhos. Nos olhos. Tá bom, gente? Entendido essa questão de imparcialidade? Tá? As mesmas regras de suspeição e impedimento do juiz se aplicam ao mediador e conciliador, por exemplo. Tá? Então você tem que tomar um certo cuidado com isso. Tá? É muito comum, gente, tá? E eu espero que isso não aconteça com vocês, porque vocês vão conseguir a aprovação imediata, tá? É que haja uma certa dificuldade nesse exame e vá tentar fazer o quê? Outra coisa da vida, né? E tem muita gente que vira mediador e conciliador, tá? Você faz o curso, se habilita na justiça e você vira ali o mediador e conciliador, tá? Pode ser feito até de maneira voluntária, por exemplo, tá? Isso aqui vale muitas vezes como prática forense, a mediação e a conciliação, a participação em mediação e conciliação. Tá? Por isso que muita gente vai, não consegui, dei um tempo, mas quero que a minha prática forense comece. Aí vai vir a voluntário no Sejusc. Tá? Faz a habilitação lá no tribunal e aí você pode participar. Você tem que ser imparcial. Okay? E aí as mesmas regras de impedimento e suspeição se aplicam o juiz se aplica ao mediador e conciliador. Tranquilo? Beleza? E isso gera uma consequência para o processo? Sim, tá? Porque se você foi mediador e conciliador, você não pode ser advogado da parte depois. Ok? Você não pode ser advogado da parte depois, por 1 ano, tá? Tem um prazo de 1 ano. Depois que você realiza a conciliação ou participa de uma audiência dessa como mediador e conciliador, você tem que ter um prazo de 1 ano para, eventualmente, poder advogar para aquela pessoa. Porque se você fizesse isso, simplesmente seria captação de cliente, né? E isso é vedado pelo Código de Ética da OAB.
tá? E aí, pelo CPC também é uma impossibilidade, tá? Se você fizer isso, é nulo todos os atos jurídicos que você fez, tá? Nulo todos os atos jurídicos que vocês fizeram no processo. Entendido? Tranquilo. Passamos pela imparcialidade, vamos pela a independência, tá? A pergunta que eu faço primeiro aqui para vocês é o seguinte. Eu falei para vocês que tem o Sejusc, a criação do Sejusc, tá? Só que lá na vara de Tabatinga, né, não tem Sejusc, professor, tá? O Sejusc só tem aqui, até onde eu sei, no fórum central da cidade, que é o Enoque Reis, tá? E aí, tem audiência de mediação e conciliação nos processos cíveis pelo procedimento comum nessas varas ou comarcas que não tem o centro? Sim ou não? Sim, sim. Não é pelo simples fato de que não tem o Sejusc que não vai ter essa audiência, tá? Ela é um ato processual, tá? Ela é o segundo ato processual do processo depois da citação. Então, ela tem que ser realizada. Legal, professor. Mas lá em Tabatinga não tem nem juiz. E aí, o senhor está falando de mediador e conciliador, né? E aí? A pergunta que é, se um dia aparecer juiz, né? Obviamente que tem, gente, é só uma brincadeira, só um recurso didático, tá? Se o juiz pode fazer essa audiência se não tiver mediador e conciliador, sim ou não? Ou tem nulidade no processo se o juiz fez a audiência ao invés do mediador e conciliador? Nenhuma nulidade. Não é só porque o mediador e conciliador foi alçado aqui como um auxiliar da justiça de extrema importância para fazer essa audiência, que se ele não aparecer, o processo vai ser nulo. Porque essa é muito fácil para o juiz. Deixa de designar por ausência de mediador e conciliador. Tá? Não, gente, é obrigatório, tem que ter. Se a parte desejarem é designada, e se não tiver mediador e conciliador, quem faz? Juiz. Tem nulidade? Não, nenhuma. Nenhuma. Ok? Tranquilo? Legal. Ah, professor, mas tem os Sejusc que tem um monte de estagiário lá, né? E que estão trabalhando. Como é que eles trabalham? Dependente ao juiz ou não? Aí a gente tem que tomar cuidado, porque a prática pode fazer vocês errarem isso. Tá? A regra é que o mediador e conciliador atue com independência, olha lá, na escolha, tá? Na escolha dos métodos de conciliação ou mediação, tá? Professor, fala mais fácil. A forma como o mediador e conciliador vai realizar esse ato processual é de competência dele, tá? O juiz não pode ter ingerência. Ah, professor, e por que você falou que a prática pode errar? Porque normalmente o juiz entra em umas audiências dessas de vez em quando. Aí ele vai lá, dá uma olhada, dá uma forçada no acordo, fala, é assim e tal, aí o cara começa a fazer o acordo. Não é isso que acontece na prática? É. E aí você tem que tomar cuidado com a prova, porque a prova não te cobra a prática, ela te cobra a legislação, tá? Ela trabalha a ideia de independência. Sabe por que você fala isso, professor? Porque eu errei uma prova, uma questão da OAB por causa de prática, na época que eu fiz. Não era CESP, né? Olha o tempo. Né? Então, ok? Entendido, gente? Sobre a ideia referente à independência. A independência do mediador e conciliador é legal? Sim. O que significa isso? Significa que ele vai atuar sem a ingerência de outrem. Quem é o outrem? O juiz. É por isso que tem o Sejusc. Porque o Sejusc é desvinculado da vara, gente. Quando tem Sejusc cível, tem audiência de todas as varas cíveis. Ainda até marca assim, ó, dia de segunda, é a primeira e a quinta. É separado por vara, inclusive. Você acha que o juiz da vara vai lá no Sejusc? Não, tem o juiz coordenador do Sejusc, isso é uma outra história. Que é só um título administrativo para o cara organizar um órgão ali, um pedaço do tribunal ali, de uma atuação do tribunal. Mas, processualmente falando, o juiz competente para julgar o caso não interfere na atuação do mediador e conciliador. É isso que eu quero que vocês entendam. Ah, professor, se interferir, está anulando, está causando nulidade no processo. Está causando nulidade no processo. Tá? Porque em tese, se não houver pedido de tutela provisória, tá? E o juiz simplesmente dá o despacho padrão de recebimento da petição e a designação da audiência, o juiz nem analisou a causa de pedir nessa audiência. Então, por que ele está interferindo? Se ele nem leu o processo, praticamente, que é o que acontece.
Tá? A forma como o procedimento foi feito do CPC hoje, alguns dizem que foi forma de se assemelhar ao processo do trabalho, em que o juiz só tem conhecimento do processo na audiência, depois da audiência praticamente, né? Audiência de conciliação e depois tem a de instrução. Aí tem conhecimento do processo ali. Eu não concordo com isso não, tá? Por causa dos pedidos de tutela provisória. Por causa dos pedidos de tutela provisória que o juiz tem que analisar no começo do processo. E, como eu falei para vocês, eu não escolhi à toa a tutela provisória como a primeira aula de vocês, porque é uma matéria extremamente importante de utilização prática, técnica e prática, tá? E aí, quase todos os pedidos hoje ajuizados têm pedido de tutela provisória. Então, o juiz tem que analisar ali, pelo menos uma parte do processo. Entendido? Tranquilo? Beleza? Parcialidade, independência, alguma questão que vocês queiram debater? Se não, a gente passa para a autonomia, tá? Esse princípio aqui, gente, é um princípio, tá, que não se relaciona ao mediador e conciliador, mas sim às partes. Na minha primeira aula de civil com vocês, daqui a um certo tempo, que é a semana que vem, eu acho, eu vou falar com vocês sobre vícios de consentimento, tá? O direito civil é muito baseado na ideia de manifestação livre da vontade. Se a manifestação não foi livre, ela foi viciada. E ela pode ser anulada ou não. Aí você vai verificar comigo lá em civil. E o que isso tem a ver com a bendita aula de processo civil, professor? Significa que a manifestação de vontade daquele que quer fazer um acordo, ela tem que ser o quê? Livre de qualquer vício, tá? A autonomia da vontade, como normalmente se vê nos livros, tá? A autonomia da vontade tem que ser o quê? Livre. É possível, então, em determinado questionamento para vocês, o quesito lhe dizer assim, cicrano de tal, coagido a assinar um acordo por fulano de tal, aceita os termos contidos na mediação. E aí, isso é um acordo válido ou não? Olha a expressãozinha, coagido por. Coação é um vício de consentimento, tá? Coação. E aí toda pessoa que assina um acordo coagida, pode ter certeza, é uma manifestação de vontade viciada. E afronta um princípio da audiência de mediação e conciliação. Legal, professor, mas e aí? Me ajuda a resolver esse problema, tá? Por quê? Olha lá. O que acontece depois que é feito um acordo? A gente está bem aqui. Eu não vou botar o processo todo, tá, gente? Eu vou botar só uma parte para que vocês entendam. Você ajuizou a petição inicial, o juiz recebeu, viu que não é regra do 332, citou, ok? Citação que eu não vou escrever toda, eu vou botar só cite aí para que vocês já entendam. Entendem, né? Já entendem. E aí vem a bendita data da audiência. Eu resolvi fazer acordo. Só que eu simplesmente fui coagido a fazer um acordo. Tá? Coagido. Ou, sei lá, me ameaçaram de alguma coisa, e eu fiz uma manifestação de vontade livre ou não? Livre ou não? Não. Mas o juiz sabe disso? O mediador sabe disso? Se for o juiz que faz a audiência, eu vou lá dizer, juiz, eu estou sendo coagido a assinar isso? Não, gente. Porque aí a coação vai dar uma merda mesmo, não vai acontecer, de fato. Né? Legal. Você vai lá para a vara, fica tremendo que nem uma vara verde, porque está sendo coagido, e diz, sim, doutor, eu aceito isso aí. Aí pega um negócio, assina, e o que vem depois? Sentença homologatória, tá? Sentença homologatória. Sentença homologatória de transação é com mérito ou sem mérito? Com mérito. Artigo 487 do CPC, tá? Ou seja, coisa julgada material ou formal? Material. 487, julgamento com mérito é coisa julgada material. Dá para discutir coisa julgada material? Sim ou não? Sim, eu coloquei no slide passado, não coloquei que a coisa julgada não é um direito absoluto, não é verdade? Qual é o instrumento que você eventualmente tem para discutir um acordo viciado? Não, ação anulatória. Parágrafo 4º do 966. Está vendo como as coisas são? Um pequeno detalhe no questionamento já faz tudo mudar. E pode ter certeza, a letra A vai ser ação rescisória. Porque eu já fiz essa maldade com uma turma minha. Né? Estava chateado com eles, fiz isso. Essa pergunta que eu acabei de fazer com vocês. Né? Não, eu não sou tão ruim assim não. Tá? Mas isso é para vocês terem noção de como as coisas mudam. Isso que eu acabei de falar para vocês está lá, gente. O 944, parágrafo 966, parágrafo 4º. Tá?
questões que envolvem disposição de vontade, que tenham necessidade de rescindir, vocês sempre apresentam uma ação anulatória. Aonde eu falei para vocês que é o ajuizamento de uma ação rescisória? No tribunal, eu falei assim, a ação rescisória é um órgão é uma ação de competência originária. Então, quando eu falo órgão de competência originária, você já tem que ter em mente que não é no juiz, é em tribunal, no STF ou no STJ, dependendo do caso. Dependendo do caso. Tá? Normalmente, a ação rescisória é tribunal, TRF, Tribunal de Justiça. Tá? Que é a da decisão do juiz. O juiz dá uma sentença e você quer rescindir a ação rescisória no TJ. Tá? Legal. Só que é um acordo, professor. O que eu tenho que fazer? Ação anulatória. Legal. Para quem eu apresento? Para o tribunal ou para o juiz? Aí é para o juiz. Aí é para o juiz. Para o juiz. Aí é para o juiz. Tá? Porque a ação anulatória não é competência originária do tribunal. Tá? E aí é uma questão que eventualmente pode ser pegue vocês de surpresa com essas pequenas pegadinhas. Então vocês já estão atentos a isso, tá bom? Isso que eu acabei de falar para vocês não está na apostila e saiu agora, ok? Então vocês têm que estar anotando aí, se anotar ou gravando, que não tem problema nenhum. Está gravando aí já, né, também, né? O colega, eu sempre esqueço que aqui é gravado. Né? Me avisa aí quando eu estiver falando mal de político, tá? De vez em quando dá um problema, ok? Só para reforçar sobre a apostila que veio. Gente, a apostila que vocês têm em mãos aí, ela não tem toda a matéria de processo civil, ok? Essas matérias que estão impressas nessa apostila aí são aquelas que vocês não podem deixar de estudar, tá? Tá, professor, você vai explicar? Vou explicar com o tempo, tá? E o resto da matéria tá no PDF na área do aluno de vocês, tá? Que é uma apostila imensa de 800 páginas para vocês lerem sobre processo civil, tá? Beleza? Ah, professor, o senhor não deu determinada matéria, está lá na apostila, pode ler. Por que o senhor não deu? Que talvez não seja tão importante assim. Mas vale a pena estudar? Vale. Né? Vale. Mas eu não vou conseguir ler 800 páginas. Ok, lê 400 então. Tá? Num dia, esses 400 na outra. Beleza? Tem de civil também. Civil está com 900. Vamos lá? Decisão informada. Né? Ninguém falou isso para você. Pois é, professor. Se tivesse me informado isso, eu nem teria vindo. Né? Mas já está aqui mesmo, não vai sair daqui não, porque a gente é o melhor de todos. Tá? Vamos lá. Olha lá. Decisão informada. Esse princípio é do mediador conciliador? Sim ou não? Sim ou não? É sim, gente. Para o mediador e conciliador. É obrigação do mediador conciliador informar as partes do que eles estão fazendo. Tá? E eu trabalho no núcleo de prática jurídica, gente. Tá? Eu trabalho no núcleo de prática jurídica. Eu trabalho muito com isso aqui. E quantas vezes eu já vi gente chegar assim, ah, mas não me falaram que era isso pelo acordo. Ou seja, afronta a decisão informada. Quando o conciliador mediador finalizar o acordo, a primeira coisa que ele tem que dizer para a pessoa é, ó, isso aqui vai ser homologado e vai se tornar uma coisa julgada imaterial, ou coisa julgada material que vai ser imutável. As partes vão entender isso? Não, porque os técnicos entendem, os advogados entendem, mas as partes não. Então é decisão informada para quem? Para as partes. Aí eu até brinco assim, mano, fala aí que se esse acordo for feito, ele não vai poder mais mudar. É mais ou menos assim. No informal, é isso, gente. Tá? Aqui, a ideia é o seguinte, tu tem que informar para a pessoa a consequência jurídica do que ele está fazendo. Tu não pode chegar com ele e falar a tecnicidade, porque a tecnicidade nem às vezes a gente entende. Né? Então você tem que usar um linguajar mais específico. Tá? Específico técnico jurídico, não. Específico que a pessoa entenda. Tá? Mais coloquial. Ah, professor, é difícil. Eu sempre li a Maria Helena Diniz, tá? Tem um vocabulário jurídico denso, não sei o quê. Te vira, né? Porque o poder jurisdicional é para quem? Para o jurisdicionado, gente, não é para a gente, não. Tá? Então, é para as partes. Então, tem que dizer o quê? Olha, parte, você está abrindo mão de determinado bem, você não pode mais voltar atrás. Na partilha, por exemplo. Determinada pessoa chega assim, ah, eu vou abrir mão da herança. Qual é a obrigação que o mediador e conciliador tem que fazer? Que é irretratável. Ok? Que é irretratável você abrir mão de herança. Dá para me voltar atrás quando eu abrir mão da herança no outro dia? Não. Ah, não me falaram isso. Como é que você prova para entrar com ação anulatória? Não é gravada as audiências, gente. Não tem uma câmera, não tem. Às vezes algumas varas, a vara da Justiça Federal grava as tratativas, mas a Justiça Estadual não. Né? Simplesmente tem um estagiário lá perdido fazendo a 15ª audiência às 10 da manhã, normalmente. Né? E ele se esquece de falar. Né? Aí a obrigação vai para quem? Para os advogados. Para os advogados, gente. Porque sem advogado não tem essa audiência.
Tá? Se faltar uma parte tiver com o advogado e a outra não, remarca, porque é obrigatória a presença do advogado ou da Defensoria Pública, tá? Ou da Defensoria Pública. Entendido? Tranquilo? Beleza, gente? Decisão informada. Isso aí é do mediador conciliador? Sim, mas isso também não impede que seja do advogado. Entendido? Tranquilo? Confidencialidade. Dá para sair contando o que acontece nas audiências por aí, gente? Sim ou não? Não, né? Se lembra, gente, muitas vezes essas sessões aqui de audiência e de mediação e conciliação, elas envolvem processos que estão em segredo de justiça, tá? E aí os processos de segredo de justiça só as partes, os advogados e o membro do Ministério Público e, obviamente, o juiz têm acesso, tá? Porque é uma restrição legal à publicidade dos processos. Só que, mesmo nos casos que não estão sobre a égide da questão referente ao segredo de justiça, impede que o mediador ou conciliador saia comentando por aí sobre as circunstâncias que envolveram a mediação e conciliação. Tá? Eventualmente, quem já trabalhou com processo de família aqui, seja vendo a audiência para o núcleo de prática, que é obrigatório, né, para muitos aqui, né, a faculdade impõe isso, comentam-se várias circunstâncias pessoais dentro de uma audiência que são completamente desnecessárias para o processo, né? E às vezes até é engraçado comentar lá na vara, mas você não pode, porque a confidencialidade não lhe permite fazer isso. Tá? Você não pode fazer isso. Se você estiver fazendo isso, você está afrontando a legislação, porque ela impõe que você guarde né, as informações para você naquela sua atuação. E é por isso que aqui volta à tona aquela ideia de que se você participou da mediação e conciliação, você não pode ser o advogado da parte no outro dia. Porque você tem informações o quê? Informações talvez o quê? Prévias, né? Porque a pessoa que talvez não tenha tanta experiência em uma audiência, mesmo advogado, que não, é natural que nas primeiras não tenham, ou a própria parte que não tem experiência nenhuma, né, em audiência, fale alguma coisa que era para ser falada onde? Na contestação, na audiência. Então, se você é o mediador e conciliador, ouviu alguma coisa e no outro dia já é permitido, coisa que não é ser o advogado, você pode ter um certo desnível dentro da ideia do devido processo legal. Por isso que é vedado você ser conciliador e mediador após, né, antes de um ano, no caso, como eu falei para vocês. Entendido? Conseguiram compreender, gente? Tá? Eu não sei se, como alguns aqui, a maioria é a primeira vez que trabalha processo civil comigo, a ideia que eu tenho de processo civil é que é melhor conversar sobre as normas do que eu mandar vocês decorarem o número. Tá? Fica mais fácil agora entender por que não há, né, a ideia referente à possibilidade de você se tornar num dia mediador e conciliador e no outro advogado à parte, ok? Por causa disso, que eu acabei de contar para vocês. Já falei do prazo, antecedência às audiências, tá? Tem que ser marcadas com antecedência de 30 dias, ok? Com antecedência de 30 dias. Então, uma audiência marcada hoje tem que ser designada para daqui a 30 dias, que eu não sei quando é que é, porque tem que contar no calendário, né? Não dá para contar por mês, tem que contar por dia, tá? Porque prazos se contam em dias, em minutos, em horas, em meses, em anos, e prazos em dias, tá? Principalmente por causa do fevereiro, que tem 28 ou 29 dias, dependendo do ano, se for bissexto ou não, tá? E a citação da parte contrária tem que ser feita com 20 dias de antecedência, para ela participar da audiência, tá? Ah, professor, mas ela foi feita com 15 e foi para a audiência. E aí, tem nulidade? Tá? Isso já foi questão de prova, tá? Não da OAB, já foi uma questão de prova que inclusive já foi até anulada, tá? Gera muita discussão. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que não há nulidade sem prejuízo, tá? Já ouviram essa expressão? Pars de nullité sans grief, né? Pars, eu vou escrever aqui, vai estar eventualmente faltando alguma letra, que eu não sei escrever francês, mas é pars, nullité, tá? Não sei se é sans grief, tá? Pars de nullité sans grief. O que significa essa expressão? Significa que não há nulidade sem prejuízo, tá? Tá, professor, o que significa isso? Tá? Olha, tinha um prazo para observância entre a citação e a data da audiência. Demorou a citação. Isso acontece? Sim, gente. Às vezes a pessoa mora na zona rural, não tem correio. Então tem que ir o oficial de justiça. Aí o oficial de justiça demora para ir. Quando ele começa a citar é um dia antes da audiência.
A pessoa compareceu. Teve prejuízo? Sim ou não? Depende, a colega falou sim aqui. Aí tem que comprovar o prejuízo, porque prejuízo tem que ser comprovado. Numa situação dessa, com a prática forense, vocês vão dizer assim, não vai, porque você já usa o código e diz, ó, não foi observado o código. Mas tem gente que vai, gente. Muitas vezes sem advogado, inclusive, porque não deu nem tempo de constituir um. Aí tem nulidade, né, porque não tem advogado. Aí marca de novo, dá o prazo para que ele possa constituir o advogado. Mas foi com o advogado, está com proposta de acordo, a outra parte aceitou, faz o acordo. Tem nulidade nisso porque não observou esse prazo aqui, sim ou não? Paz de nullité sans grief. Não há declaração de nulidade sem prejuízo. E isso é muito feito aonde? Com análise do caso que irão ser apresentados para vocês. Tá? Que serão apresentados para vocês. Serão no futuro, porque sempre apareça casos. Entendido? Tranquilo? Então vamos lá. Não comparecimento. Tá? Não comparecimento. Eu já falei para vocês, ato atentatório à dignidade da justiça. Os atos atentatórios à dignidade da justiça, eles levam à aplicação de uma multa, ok? Multa, tá? Muita gente chama isso de multa processual, porque está prevista no Código de Processo Civil, ok? Não tem nenhum problema em relação a isso, mas se só tiver multa, entendam que é uma multa que decorre de uma norma processual e trabalha questões pecuniárias, tanto que é 2% sobre o valor da causa, tá? 2% do valor da causa. E o que é mais importante, para quem que vocês acham que essa multa é revertida? Porque tem muita gente que ouve essa expressão aqui e tem um negócio que é muito comum você ouvir. Multa diária, ou astrens, que às vezes a prova para botar uma pegadinha para você sempre bota assim, multa. Aí você já começa a não saber qual é o tipo de multa, né? Porque tem a multa do ato atentatório à dignidade da justiça e tem a multa diária das astrens, tá? Que são os meios coercitivos que o Poder Judiciário tem para fazer que o réu cumpra uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. São as astrens. Quer ver um exemplo de astrens? Tá? Inclusão indevida de SPC e Serasa, tutela provisória para tirar o nome. É muito comum em juizado. Aí o juiz, defiro, sob pena de multa diária de R$ 1.000 por dia no caso de descumprimento. Isso é uma multa de ato atentatório à dignidade da justiça ou multa diária prevista para as astrens? E aí? Multa diária, gente. Toda vez que o questionamento quiser pegar vocês numa questão relacionada às multas, você tem que analisar a questão e verificar se, no momento processual, o que se está aplicando a multa é para coagir, forçar, na verdade não é coagir, perdão, é forçar alguém a cumprir alguma coisa, que no caso normalmente é o réu para cumprir uma obrigação, ou então é simplesmente um ato desse, que a pessoa tem uma abstenção de, eu não vou fazer, não vou participar dessa audiência. Tem consequência? Tem. Multa, tá? É multa diária? Não, porque ele não está forçando o cumprimento de uma decisão judicial. A multa diária serve para isso, para forçar a execução de um pronunciamento. Não é o caso. E aí, as multas diárias são revertidas para quem? Para o Estado ou para a parte? Para a parte. E a multa da audiência de conciliação e mediação, quando você não vai, é revertida para a parte ou para o Estado? Aqui é para o Estado, tá? Aqui é para o Estado, tá? Aqui é para o Estado e tem que tomar cuidado com isso, porque grande parte das multas são revertidas para quem? Para a parte. Como a multa diária, que é onde pegam vocês. Aqui não é multa diária, aqui é um ato atentatório à dignidade da justiça. Tem algum ato atentatório à dignidade da justiça que eventualmente possa ser revertido para a parte? Tem, lá na execução. Tá? Lá na execução tem, aqui não, aqui é o Estado. Tem que tomar bastante cuidado com isso, ok? E aqui tem uma regra, ó. Citação por edital. Citação por edital, gente, é uma citação ficta ou uma citação real? Ficta ou real? Vamos lá, revisar, gente, que é o bom da aula é isso, da CPC, de CPC, que sempre dá para revisar as coisas. A citação é o ato pelo qual o juiz comunica à parte contrária que existe um processo contra ele. Tá? A citação serve hoje para que você apresente defesa sim ou não, verdadeiro ou falso.
A citação serve para que você apresente o quê? Contestação, não foi essa a minha pergunta? Não, gente, a citação hoje te chama para a audiência. Tomem cuidado com esse tipo de questionamento. Por quê? Isso é um questionamento do Código de 73, tá? Antigamente a citação lhe comunicava da existência de um processo e lhe chamava para este com o intuito de, querendo ou não, apresentar a contestação. Tem modelo até hoje de petição inicial de advogado com aquela fase. Requer a citação do réu para querendo apresentar a contestação sob as penas da revelia. Quem já viu algumas peças sabe que isso existe, não é verdade? O colega está todo mundo falando, professor, eu sei que existe, tá? Pois é, mas está errado, porque hoje você chama o réu para ir à audiência, tá? Chama o réu para ir à audiência. Só que, professor, o aviso de recebimento, que é o AR, né, que é a regra geral do código, que é feito pelo correio, voltou sem citação, né, voltou sem endereço válido. O oficial de justiça foi lá e não encontrou ninguém, né? E aí está em local incerto e não sabido, né? Que é a ideia que se fala quando o réu sumiu, desapareceu, escafedeu-se, né? E aí, o processo continua sim ou não? Mesmo com o réu em local incerto e não sabido, gente? Continua, desde que se faça a citação por edital dele, tá? A citação por edital é uma das espécies de citação ficta, gente, tá? Existe a citação real, né? A citação, eu vou botar para esse lado aqui, tá? A citação real, gente, ela é de duas formas, tá? Ela é de duas formas. A citação real é de duas formas. Olha lá. Por aviso de recebimento, que é o famoso AR, ou por oficial de justiça. Porque aqui realmente você sabe que a pessoa tem conhecimento do processo. Qual é a ficta, professor? Edital. E hora certa, certo? Por exemplo, eu que saio de casa às 5 da manhã e chego 10, todo dia. Se alguém for me citar lá em casa, me encontra? Não, não me encontra. Ter domicílio profissional é mais fácil me encontrar no domicílio profissional do que aonde eu exerço a residência, né? Beleza. Se o cara for 3 vezes, se ele for uma vez lá, o oficial de justiça não encontrar, mas ele encontra, por exemplo, a minha mãe, ele pode dizer o seguinte, olha, amanhã eu volto aqui no horário tal e eu quero que o Bernardo esteja aqui. Ele pode fazer isso? Pode. E se eu não tiver? Aí eu falo assim, quem é o cara? É o oficial de justiça? Eu vou dar aula, que eu gosto mais da aula do que ver o oficial de justiça. Aí eu nem apareço no dia e na hora que ele designou. O que vai acontecer comigo? Eu fui citado. Eu fui citado porque eu fui citado por hora certa. Porque o oficial de justiça falou que eu tinha que estar lá. Eu não estou, ele cita fictamente quem? A pessoa que recebe o mandato. Tá? Citação por edital, citação ficta, então é a resposta que eu falei para vocês. Se a pessoa não for, tá? Agora ficou azul, com azul não dá para ver nada, né? A ideia aqui que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? E isso aqui, gente, foi definido num encontro de processualistas no STJ, que é o CJF, vocês já viram, direito civil é um monte. Primeira jornada, segunda jornada do CJF. E de vez em quando eu acho que alguém pode perguntar isso de vocês, por isso que está aqui. Citação por edital. A pessoa sabe ou não sabe que tem um processo, sim ou não? Bom, vamos trabalhar em regra, que é uma citação ficta, e existe uma ficção legal de que ele sabe do processo. Mas na vida prática, vocês passam tempo de vocês lendo os editais? Não, né, professor? Nem essa apostila de 800 folhas que o senhor falou para mim que existe daí em algum lugar, né? Pois é, eu vou falar para o Tacano colocar para vocês. Legal, gente. Olha lá. Tendo em mente que essa citação por edital muitas vezes não cumpre a sua finalidade, que é dar ciência para parte da existência de um processo, o CJF lá, do Conselho da Justiça Federal, do STJ, tem um entendimento, tá? E eu estou falando isso porque, para mim, como um professor, vendo as provas da OAB, já estão se esgotando as matérias sobre esse artigo. Inclusive, uma prova já cobrou a lei de mediação, então eles podem cobrar isso de vocês. Quando a citação for por edital, não cabe a multa por não comparecimento ao ato atentatório ou à audiência. Tá? Professor, onde está isso? Está num enunciado de jornada de direito processual civil.
tá? O que é isso, professor? É entendimento doutrinário sobre o CPC de 2015, tá? Eu vou mandar para vocês o da primeira e o da segunda. Vale a pena dar uma lida, vale a pena. Ah, professor, quando eu faço isso? Quando você estiver lá no carro esperando a prova começar, dá uma lida só por cima, assim, para ver. Entendeu? Para que vocês não tenham problema com isso, tá? Porque na aula de processo de civil sempre tem CJF no meio. Diga, senhorita. Do quê? Que não cabe a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao réu ausente citado por edital. Ok? É isso que eu expliquei para vocês. Se a citação foi feita por edital e o réu não compareceu à audiência, ele não recebe, ele não é compelido a pagar essa multa aqui, tá? Professor, isso está na legislação? Não. Tá? Isso já foi cobrado na prova? Não. É possível que se cobre? Não sei. Por que o senhor está dizendo isso? Acabei de dizer. Porque toda vez se pergunta algo sobre essa audiência. E já se perguntaram sobre todas as questões sobre isso, né? Que eu já consegui ver, do que eu venho vendo em outros tipos de prova. Essa da citação por edital eu ainda não vi ser cobrada. Então, pode ser que caia. Pode ser que caia. Entendido? Tranquilo? Então, professor, não vou ler isso aí não, tá? Tá bom, eu já disse para você. Beleza, entendeu? Ó, não realização, eu já até falei sobre isso, tá? Desinteresse tem que ser tanto do autor. Desinteresse tem que ser tanto do autor quanto do réu, ok? O desinteresse tem que ser dos dois, tá? Então, tem que ser do autor mais do réu. Se tiver litisconsorte, tem que ter o desinteresse dele também, ok? Eu já comentei isso com vocês. E essa audiência não só será designada quando o direito não permitir o quê? A autocomposição, que já foi objeto também de comentário com vocês, tá bom? Então, olhem lá. Essas aqui são as hipóteses que você simplesmente pode deixar de não ter essa audiência, tá bom? O interesse das duas partes, tá? Das duas partes, não só de uma, mas das duas. Se tiver litisconsórcio, tem que ouvir todo mundo, tá? Tem que ouvir todo mundo. E se não o direito não permitir a autocomposição, o juiz não designa, tá? Essa hipótese aqui, gente, tá? É possível que, às vezes, a parte use um modelo de petição inicial que já tenha audiência e passe despercebido e pede a uma designação de audiência de conciliação e mediação, num caso de um direito que não existe, não permita a autocomposição. E eu já tenho visto alguns juízes com despacho dizendo, deixo de designar a audiência em razão da natureza do direito discutido não admitir a autocomposição, tá? E isso é muito nos casos da fazenda pública, tá? Naquelas circunstâncias que eu falei para vocês de interesse público secundário e primário, tá? Mas nada impede que, eventualmente, as partes, no decorrer do procedimento, desejem esse acordo, tá? Como eu falei para vocês, tá? Professor, é permitido fazer acordos de direitos que não admitem não admite alienação. A lei de mediação, que é uma lei extrajudicial, ela permite essa ideia de acordos de direitos indisponíveis, tá? Mas isso é uma discussão que não cabe ao caso, somente para que vocês saibam que, eventualmente, pode ser discutido isso agora. Entendido? Beleza? Vamos lá, então. Prosseguindo. Já falei do Sejusc, tá? Já falei da ideia referente à quantidade, tá? Que pode ser marcada uma mais, né? Então, não é só uma audiência, tá? Pode ter mais, ok? Eu participei de audiência que marcavam uma e resolvi a questão dos alimentos. Aí no outro era guarda. Aí no outro era visitas. Pela legislação é só mais uma, mas na vida prática de vocês podem ser designadas mais audiências. De qualquer maneira, já sabe que é o Sejusc, sabe que pode haver mais de uma audiência, tá? E que, se regulamentado pelo tribunal, pode ser feito por meio eletrônico, tá? Eu botei videoconferência aqui porque é o que se usa, tá? Mas é meio eletrônico a palavra que o código usa. Meio eletrônico, tá? Eu acho que, inclusive, a Justiça do Trabalho já tem alguma regulamentação nesse sentido de fazer isso meio eletrônico. Como eu não advogo por lá, nem trabalho muito por lá, não sei de certeza, mas já vi algumas notícias a respeito. Tá? É o futuro, gente. Tá? Já tem juiz que você chega na vara e ele
dá o Skype para você marcar um dia, uma hora e conversar por Skype. Tá? No STJ, a ministra Nancy Andrighi faz isso, para evitar que o advogado vá a Brasília, né, só para conversar, se dá para fazer pelo Skype ou por algum outro meio de videoconferência. Isso é o futuro, tá? Aí vocês já vão entrar no Poder Judiciário com processo eletrônico, né? Eu ainda trabalhei com processo físico, né? Ainda fazia carga quando eu era aluno. A carga era você tirar o processo físico e levar para o escritório para analisar. Isso não existe mais, né, gente? A não ser que a vara seja uma vara que tenha processo físico ainda, que não é muito a realidade atual aqui da capital, pelo menos, vocês não vão passar por isso. Tranquilo? No interior tem. No interior tem, mas já estão digitalizando, né? Estão digitalizando. Bora lá, gente. Novamente, 30 segundos para fazer uma questão. Tá? 30 segundos para fazer uma questão. O tempo que eu bebo água. Tem 10 segundos, gente. Bora. E aí? Vamos lá. Deu tempo, tá? Deu tempo? Qual? Letra E? Bora lá, então. Qual foi o método que vocês usaram para resolver essa questão? Eliminação? Viram a questão e já procuraram a resposta certa? Vai depender de cada um do conhecimento que auferiu aqui na aula de hoje. Eu falei sobre isso aqui, não falei? Falei. Tá? De qualquer maneira. Professor, eu não consegui responder olhando, eu tive que sair anulando as alternativas. Ok, você acertou a questão, ninguém vai te perguntar como você fez a prova. O quanto perguntam, né? Eu praticamente não pergunto, porque eu não quero ter nenhum problema com a pessoa que não passou, né? Mas vocês eu vou perguntar, porque eu tenho certeza que vou fazer 50, 60, por aí, nessa prova de vocês, tá bom? Então, olha lá. Luísa moveu ação contra Oliver, que não compareceu injustificadamente à audiência de conciliação, conforme os dispositivos que regem um procedimento processual comum, a ausência de Oliver, tá? Gente, essa questão aqui, fica fácil você entender que é de mediação e conciliação, porque eu estou dando a aula de mediação e conciliação para vocês. Tem bem aqui em cima escrito, audiência de mediação e conciliação. Mas, sinceramente, me digam aí, se não tivesse isso aqui, tá? Como é que você saberia que era um questionamento a respeito da audiência? No questionamento. Ok. Ela fala também, né? Então a questão é muito fácil, né? Ela fala aqui. Professor, mas não tem mediação e conciliação, dá para anular? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. O código fala em mediação e conciliação, mas citar conciliação aqui não é uma matéria que se possa anular uma questão por isso. Você consegue identificar, nesse caso aqui, olhando o enunciado, que a questão é o quê? A respeito de audiência. Uma outra informação que talvez possa ter passado despercebido, mas é importantíssima para o resolvimento dessa questão, é essa aqui, ó. Procedimento processual comum. Porque é diferente a audiência no juizado especial civil da Lei 9.099. Por exemplo, professor, dá um exemplo. A contestação no juizado é apresentada no dia da audiência, se não tiver acordo. E a audiência lá no juizado é a audiência una. Conciliação, instrução e julgamento. Professor, eu já fui e não teve isso. Mas a legislação diz que é una. Ok? E você vai esquecer o dia que você foi nessa audiência no dia da prova. Tá bom? Porque lá a audiência no juizado é uma audiência una. A conciliação, instrução e julgamento, ok? E tem que ser apresentada a contestação na audiência, no juizado. Aqui não, então isso aqui era uma informação importante, tá? Legal. Ensejará, aí vamos para as alternativas. A resposta correta, como vocês viram aqui, já passou, de fato é a letra E, tá aqui. É a sanção, no caso, né? Que eu falei para vocês, que é o quê? A sanção é o quê? Uma multa, mas tem natureza de ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? Tem que tomar cuidado, gente. Vocês sabem a consequência, é uma multa. Ok, isso eu sei. Mas primeiro, qual é a natureza jurídica dessa multa? É uma multa diária? É uma astrent? Sim ou não? Não, é um ato atentatório à dignidade da justiça. Professor, fala alguma coisa dessas astrent aí que eu estou curioso sobre elas. Já falei que elas são fixadas para cumprir uma decisão judicial, que elas permitem a sua modificação, ou seja, se você conseguiu colocar, a multa ficou muito alta, o juiz pode abaixar, tá? Eu já vi isso acontecer, ficou 10 milhões a multa, o juiz abaixou, óbvio, tá? Porque multa não pode ter um valor elevado
do que o patrimônio, o direito material que você está pedindo. E a coisa mais importante dessa multa, as duas, ela é revestida para parte e só pode ser levantada depois do trânsito em julgado. Tá? Você não consegue levantar multa diária no decorrer do processo. Você levanta onde? No final. Por que no final? Porque o juiz pode mudar. Tá? Porque o juiz pode mudar. Beleza? Deu uma revisão de Astens aí, né? Ok. Ensejará a presunção de que as alegações formuladas por Luísa não são verdadeiras. Qual é o nome que condensa tudo isso aqui, gente? Qual é a consequência processual que acontece quando você não apresenta a contestação? Revelia. Esse aqui é o conceito de revelia. Eu falei para vocês que a ausência na audiência ocasionaria revelia? Não, eu falei que ocasiona multa. Revelia e multa são institutos jurídicos diferentes. Então, está fora. Impedirá a realização de audiência de instrução e julgamento. Todo mundo ia faltar essa audiência se isso acontecesse, gente. Porque a audiência de instrução e julgamento é onde o juiz ouve o depoimento pessoal das partes, onde ele ouve testemunhas, onde eventualmente perito participa, caso tenha necessidade de um perito. Tá? A ausência de nenhuma pessoa impede a realização de audiência de instrução e julgamento. Tá? Isso aqui é um absurdo, no caso. Tá? É um absurdo. E isso é uma coisa que vocês precisam ter em mente, gente, na prova de processo civil da OAB. Elas são 4 questões, né? Eu estava fazendo as provas esses dias, assim, com conhecimento tranquilo. Tá? Professor, eu nunca gostei de processo civil, estou vendo algumas coisas pela primeira vez aqui no cursinho. Você consegue eliminar 2 questões. Ok? 2 questões, porque 2 questões, uma é muito absurda e a outra não é tanto absurda assim, mas são absurdas. Então você corta. Tá? Até brinquei uma vez que teve uma prova que sempre foi B e D as absurdas. Eu falei, então chuta na A e na C, né? Você não sabe. Eventualmente, vai ficar 2. Aí as 2 você tem que analisar o quê? Os detalhes. Tá? Eu já vi que a prova de vocês de processo civil, ela cobra, às vezes, ela repete a questão em algumas alternativas e troca só o prazo, ou o nome da peça e assim sucessivamente, tá? Eu já vi prova trocando essa de conciliação e mediação por instrução e julgamento, tipo, era A, aí estava a audiência de instrução e julgamento, e embaixo tinha audiência de mediação e conciliação. O afobado marca onde? Na A, né, gente? E aí a resposta certa era B. Aí você fala assim, poxa, passei tão perto, né? Era só ter calma, gente. Isso é pegadinha de prova. Às vezes é pegadinha de prova. E você cai porque você está no afã de querer fazer rápido. Calma, tá? Pegou a prova, abre, respira, fecha e volta de novo. Tá? Não sai que nem eu arriscando a prova toda logo no início, não. E depois o que você faz? Vê aonde estão as questões. Cada modelo tem uma organização diferente das provas. Faz isso, fecha, respira, vai no banheiro, volta, aí começa a fazer a prova. Dá tempo, dá, gente, fica tranquilo. Tá? É só ficar tranquilo, beleza? Tranquilo é uma coisa que eu fiz, né, há algum tempo da minha vida. Não sei se vocês vão querer fazer. Tá? Não implicará qualquer sanção. Tá errado, né? Tem sanção? Tem. Motivará a extinção do processo sem resolução do mérito. É o artigo 485 do CPC. Tem alguma questão lá que envolve audiência? Não, tá? Normalmente, o artigo 485 do CPC, ele reconhece circunstâncias de defesas processuais, tá? Professor, quais são as defesas processuais? São as famosas preliminares do artigo 337 do CPC, que nós ainda vamos analisar. Tranquilo? E aí, por exclusão, mesmo não sabendo nada de audiência, mas sabendo alguma coisa de processo civil, principalmente na parte de defesa na letra A, de procedimento na letra B, a C complicaria se não soubesse. E da D, se soubesse sentença, resolveria. Ficou a letra E, tá bom? Ficou a letra E. Tá aí. Implicará sanção de multa a ele, tá? Essa multa tem natureza de ato atentatório à dignidade da justiça e quantitativa é de 2. Revestida para quem? Para o Estado. Revestida para o Estado, tá? Outra questão. De novo, 30 segundos. Vamos lá.
E aí? Pode ir? Acabou já. Até passou 30 minutos, né? Vamos com calma, que essa questão é uma questão que eventualmente possa gerar um certo desconforto com vocês. E isso vai acontecer também na prova da OAB. Tem algumas questões que você olha e acha que não tem a resposta. Aí você tem que simplesmente ir procurando, às vezes, aquela que é menos errada e tentar a anulação da resposta, tá? E tentar a anulação da questão, que muitas vezes não acontece, vocês sabem disso, na prova da OAB, tá? Vamos lá. Houve erro no procedimento do juiz, pois a audiência deveria ter sido designada com antecedência mínima de 30 dias. Tá certo isso, gente? Perdão, de 60 dias. Não, eu dei a resposta, né? É 30, né? Hã? É 30. Eu li 30 porque eu já estava pensando na resposta, né? Vocês já estão vendo que eu sou um pouquinho ansioso, né? Beleza. Houve erro no procedimento do juiz, pois o réu deve ser citado com 30 dias de antecedência. Olha lá, gente. 30 dias é para designar a audiência. Tem que ser por 20 a citação. Está no caput 334. Tá? Então, está errado o prazo também. Não houve qualquer erro no procedimento do juiz, sendo certo que a audiência deve ser realizada, ainda que ambas as partes manifestem expressamente desinteresse na composição judicial. Essa só tem, eu nem li o enunciado com vocês, né? Mas só tem uma parte. Tá certo isso aqui, gente? Ainda que ambas as partes manifestem expressamente o desinteresse. Se ambas as partes não querem a audiência, para que o juiz vai marcar a audiência, gente? Tá? Então, houve erro aqui. Essa questão aqui, como é que tá? Ela está equivocada, tá? Houve erro no procedimento por juiz, pois deveria encaminhar os autos ao Ministério Público antes da audiência de designação de audiência de mediação. E aí? Gente, o Ministério Público vai se envolver em questões que envolvem ABC Tecnologia S.A. e ação de cobrança em face de Álvaro? Não, gente, porque o Ministério Público, ele só atua no caso de interesse de público subjetivo, de interesse público primário, quando na defesa do ordenamento jurídico, que é o tal do custos iuris, ou quando tem incapaz. O MP não trabalha todos os processos. Não, MP, ninguém queria fazer concurso para MP, né? Que o MP trabalha pouco. Estou brincando, com todo respeito aos promotores de justiça. Nesse caso, não é o caso de incidência ao Ministério Público. Não houve erro no procedimento adotado, já que poderá haver mais de uma sessão destinada à mediação. Não poder exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão. Bora ver a resposta, gente? Tá? Viu? Professor, e aí? Gente, essa é uma questão um pouco mais complexa sobre a questão referente à audiência. É um pouquinho mais complexa, não foi uma questão da OAB. Vocês viram como a gente foi marcando? De primeira, você não ficou com um certo receio? Não ficou? Porque você lê de uma vez só e simplesmente não vê a resposta. E aí começa a achar que vai errar, gente. Esse é o problema de questão objetiva. Leia a questão, ficou com medo, marca, volta depois, dá uma lida e vê. Não sabe mesmo, estou com dúvida. Vai fazendo o quê? Quesito por quesito. Procurando cada uma dos erros. Que dá certo. Aqui tinha 5, a prova da OAB tem 4. Eu dei a dica para vocês. Normalmente tem 2 que são descartadas de cara. Aí você só fica em 2. Aí é 50-50, né? E aí vai ser o dia de vocês, tenho certeza absoluta disso. Tranquilo? Entendido, gente? Vamos passar. Ainda tem mais, né? Gostei desse ponto com vocês aqui, né? Vamos lá, de novo, mais 30 segundos. Beleza, já deu, vamos. Vamos lá, gente. Tá, vamos com calma. Já é uma questão um pouco mais do que? Detalhada dentro da questão do o quê? Questionamento. E aí tem alguns detalhes aqui importantíssimos que modifica algumas questões, tá? Olha lá, vamos lá. Rogério, autor, né? Rogério é o autor da ação. Isso é importante também, tá, gente? Você identificar na questão quem é autor e quem é réu.
Rogério ajuizou a ação de obrigação de fazer. Como eu sei que ele é o autor, professor? Se ele ajuizou a ação, é porque foi ele que exerceu o direito público subjetivo à ação. De fazer e reparação, de obrigação de fazer e reparação por danos morais em face de João e... O que significa essa expressão aqui? E adiciona. São duas partes no polo passivo. Esses são o quê? Réu em litis consórcio. Tem diferença para a audiência, sim ou não? Tem ou não tem, gente? Às vezes na afobação você lê João Antônio. Está lendo rápido, está no final, porque deixou o processo civil para o final, porque prefere penal, ok. É uma escolha, mas lê direito. Porque João Antônio é diferente de João e Antônio. João e Antônio são duas pessoas diferentes. João Antônio é um nome composto. Não é isso que se fala? Beleza. Na primeira vara civil da comarca, Rogério informou na sua petição inicial, olha lá que legal, que não possuía interesse na realização da audiência previsto. Segundo a ritualística do processo civil, que parece um ritual, né, mas não é, designou a audiência de conciliação e determinou a citação de Antônio e João. Tá certo, gente? Sim ou não? Tá, porque só o autor falou que não queria. Tem que ouvir as outras partes. Os dois, né? A parte ré, que é composta por duas pessoas. Os réus foram devidamente citados, sendo que João se manifestou com 5 dias de antecedência pela não realização da audiência de conciliação e Antônio não se manifestou. Essa informação é importante? As duas. Principalmente a que Antônio não se manifestou. Por quê, gente? Respondam sem olhar as alternativas. Eu ia fechar aqui, mas não ia dar certo, né? Pois é, eu ia fechar aqui, isso não ia adiantar muita coisa. Vai ter audiência, sim ou não? Vai. E aí você vai ter que procurar a resposta que diz que tem que ser designada, né? Pelo menos você já sabe que tem que ter audiência nesse caso. Vamos lá. Como os réus, João e Antônio, não compareceram à audiência de conciliação, o juiz deverá considerá-los revel. Tá certo? Não. Agora a gente vai fazer um outro exercício. Vamos ajeitar. Qual é o erro? Que eles são revel. Qual é a circunstância que acontece processual quando você falta à audiência? Vamos lá. Você é declarado como uma pessoa que realizou ato atentatório à dignidade da justiça e vai receber como sanção multa. Aí tá certo. Se você colocar só multa, tá meio certo, gente. Porque a multa é a consequência do ato atentatório. Então, primeiro você tem que dizer que vai haver uma declaração judicial de ato atentatório à dignidade da justiça para depois ter multa. Viu como às vezes funciona isso? Bora lá. O juiz não deveria ter marcado a audiência de conciliação, já que o autor Rogério e o João informaram ao juízo que não tinham interesse. E o réu Antônio não se manifestou sobre o interesse da realização. Vamos lá. O juiz não deveria ter marcado a audiência de conciliação, já que o autor Rogério e João informaram ao juízo que não tinham interesse. Está certo? Olha lá. O Rogério, que é o autor, falou que não queria. Os réus foram devidamente citados, sendo que João se manifestou com 5 dias de antecedência. E João informaram que não tinha interesse. Até aí está certo. E o réu Antônio não se manifestou sobre o interesse de realizar a audiência. Essa questão, gente, ela repete o que está no enunciado. Perceberam? Com exceção de que ela bota aqui, ó, o juiz não deveria ter marcado. E aí? Está errado, não está? Porque ele tem que marcar. A resposta só tirando o não fica certa, né? Praticamente, né? O juiz deveria ter marcado a audiência de conciliação e depois ajeita o resto, né? O juiz deverá aplicar uma multa de até 2% do valor da causa aos réus Antônio e João na forma da legislação processual civil, tendo em vista que a conduta dos réus é considerada como um ato atentatório à dignidade da justiça. Bora ver, né? Porque não dá para responder também assim, gente. Isso é uma coisa que vocês têm que ter a prudência, tá? É o quê? É olhar a questão, ela está certa, aparentemente, mas você, antes de marcar, tem que ir aonde? Na última e encontrar o erro, tá? O juiz deverá determinar uma nova sessão destinada à conciliação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira audiência, desde que necessário a autocomposição. Isso aí é aquela ideia que eu falei para vocês, que é permitido marcar uma nova audiência, desde que tenha acontecido a primeira, tá? Desde que tenha acontecido a primeira. Então, a resposta é qual? C, gente. C. Tá vendo?
Gente, essas questões aqui, eu peguei algumas de outros concursos. Por quê? Como eu falei para vocês, cobram muito provas da OAB essa questão. As questões de audiência não são tão complexas, mas eu peguei algumas complexas para vocês verem como elas são. Vai ter caso? Vai. Eu vou ter que riscar o questionamento? Vai. Eu vou precisar reler o questionamento em algumas circunstâncias, como essa última questão, para entender o quesito? Vai. Mas vai valer a pena no final. Tá? Vai valer a pena no final. É só ter uma certa paciência, tá? É só ter uma certa paciência, tá bom? Olha lá, nós temos 20 minutos de aula, eu vou continuar no exercício da petição inicial, tá? Nós temos muita matéria ainda pela frente, então, eu vou marcar aqui, quando a gente terminar, e quando eu retornar com as matérias de processo civil, tá? Que eu acho que vai ser antes do carnaval, a outra aula, a gente para de onde parou. Até porque petição inicial é uma coisa essencial para vocês, gente, tá? E aí, o que vocês têm que saber? Primeiro os artigos, né? Porque o outro, eu falei tanto do 334, que já ficou na cabeça de vocês, né? Vocês vão daqui para casa pensando nesse artigo, bendito artigo, vão dormir pensando no bendito artigo, né? Aí depois vocês vão acordar que sonharam fazendo acordo e ganhando muito dinheiro, tá, gente? Essa é a ideia, porque se você eventualmente quer ganhar um dinheiro rápido na justiça, faça acordo, né? Esse é o conselho que eu posso dar para vocês. Ah, professor, eu quero fazer uma poupança, então não faz acordo, né? E ajuiza uma ação contra o Estado, que ele vai te pagar com o precatório. Aí você bota no seu testamento, assim, deixa o precatório do processo número tal para os meus netos, né? Que ainda irão nascer, né? Enfim, porque precatório para receber do Estado é uma vida mesmo, é uma vida, tá? É uma vida. Eu não recomendo para ninguém tentar isso na vida de vocês, ok? 319 começa e vai até o 332, o estudo da petição inicial, tá? O estudo da petição inicial. Vale a pena ler, sim, tá? Vale a pena ler, sim. O 332 eu já comentei com vocês, o 319 eu também já falei um pouquinho aqui com vocês, só que entre o 319 e o 332 tem bastante artigo. E tem muita coisa boa para estudar na petição inicial, tá? Vão sabendo logo que a gente não vai terminar a petição inicial, porque tem coisas importantíssimas aqui que podem causar um certo desconforto com vocês. Tipo, professor, eu não sei calcular o valor da causa, por exemplo, tá? O valor da causa é requisito da petição inicial, sim ou não? Onde que eu vejo isso? Artigo 291 e 292. Vale a pena ler também, é um artigo bem pequenininho, tá? Principalmente na ação revisional de alimentos, que não está lá no 292, mas de vez em quando a OAB cobra. Inclusive, segunda fase já cobrou, tá? Qual era? Assim, essa era uma revisional de alimentos. Aí eu falei assim, gente, a dificuldade era só no valor da causa, né? Praticamente. Né? Por isso que eu acho engraçado quando o pessoal fala que tem medo da prova de civil e de processo civil. Porque os questionamentos não são tão assim, não, tá? Gente, olha lá, tá? Em termos de estrutura, tá? O que vocês precisam saber sobre como fazer uma petição inicial? Isso aí já pensando na segunda fase, tá? Pode ser civil, trabalho, as partes que envolvem o processo civil. Você simplesmente sempre tem que lembrar do endereçamento, ok? Do endereçamento, da qualificação, certo? Da causa de pedir. Ah, professor, não me falaram isso. Tá, gente, eu sei que não falaram isso com essas palavras, mas falaram com essas palavras aqui, ó. Fatos e fundamentos jurídicos. Falaram isso para vocês? Pois é, pelo menos lá na peça do NPJ vocês deveram fazer uma petição inicial com fatos e fundamentos. E você falou, isso mesmo, é dos fatos, né? Pois é a causa de pedir. Depois vem o quê? O pedido, que é tudo importante, tá, gente? A petição inicial é toda importante, mas, professor, o que é mais importante? É pedido. Né? Eu costumo dizer assim que advogado tem que ser filho de cigano, né? Com todo respeito ao cigano. Por quê? Porque filho de cigano sabe pedir. Né? Pois é, com todo respeito aos ciganos, tá, gente? Mas é só para que vocês consigam entender a ideia de que, se vocês querem, professor, eu já sei os fatos de cabeça, eu sei a fundamentação, eu sei que tem direito. Eu começo por onde? Começa pelo pedido, gente. Porque de vez em quando dá uma raiva quando eu vejo uma petição errada e o cara não deixou de pedir alguma coisa que ele deveria. E quem se prejudica nessa história? O cliente, tá? Então, saibam fazer pedido. Professor, eu não sei, eu sou filho de cigano. Então, aprende aqui agora, tá? Você tem que fazer pedido. Professor, eu tenho medo de levar um improcedente na cara. Faz vários pedidos, que pelo menos talvez você deva um parcialmente,
tá? E levar parcial é melhor do que não levar zero, né? Então, nunca faça um pedido único em petição, gente. É isso que eu sempre acho que eu dou a dica quando eu dou aula de prática, né? A ideia da petição inicial é que você consiga a proteção do direito material. E se o código permite acumulação de pedido, por que você vai fazer um pedido? Faz um monte, tá? Ah, professor, mas eu tenho medo da sucumbência recíproca e tal. Aí é outra história. Aí você tem que saber também, saber o que pode pedir. Saber aquilo que você vai perder, daquilo que você vai ganhar, ou que tem dúvida que você pode ou não. Aí é uma outra história. Isso é um amadurecimento da profissão que vai levar vocês ao sucesso. Não saiam pedindo muita coisa também, de R$1 milhão, porque aí vai dar um problema. Tá? Tira um zero aí, pede 100 mil, aí dá certo, tá? Beleza. Pedido, dentro do pedido, tem que fazer o pedido da audiência aqui, sim ou não? Sim. Tem outro pedido aqui? Tem, protesto de provas. Tá? Ah, professor, mas para que precisa isso se tem outra fase de provas? Pois é, o código diz que você tem que apresentar com a petição inicial as provas que você já tem. Tá? Então é por isso que tem provas aqui. Você não pode esconder prova e depois dizer lá na frente do processo, no processo civil pelo menos, tá? Eu falo da minha matéria aqui, porque processo penal é diferente, mas no processo civil é obrigatório. Quando você já tem uma prova no início do processo, obrigatoriamente você já tem que indicá-la, tá? Sobre ela, ok? E aí tem o valor da causa, tá? E na segunda fase de vocês, o professor vai mandar vocês botar OAB, número, não identificar a cidade, né? Mas local e data, tem umas técnicas para isso, ok? Mas pelo CPC, esses são os requisitos da petição inicial, gente, tá? Endereçamento, qualificação, causa de pedir, que se divide em fatos e fundamentos jurídicos, os pedidos, tá? Que dentre todos os outros, tá? Que vocês podem fazer, vocês não podem se esquecer desse da audiência, tá? Porque se esquecerem da audiência, o juiz vai mandar emendar, tá? E o do pedido de provas. Uma perguntinha muito básica que sempre vira e mexe precisa. Pedido de citação das partes, é obrigatório sim ou não? Pedido de citação. Lá, apresentou a petição inicial, aí o primeiro pedido é gratuidade da justiça. Falei para vocês que já existe. Ah, professor, eu peço, né? Vai que cola, né? Ok. Pode ser indeferido a gratuidade da justiça, tá, gente? Pode ser indeferido a gratuidade da justiça. Tentem pedir. Beleza. Segundo pedido. Ah, professor, eu boto a citação do réu para comparecimento à audiência. Beleza. É necessário pelo 319 a obrigatoriedade de você pedir a citação do réu ou o juiz pode citar de ofício? Cita de ofício, gente. Tá? Essa obrigatoriedade de citar o réu era do antigo CPC. E muita gente acha que ainda tem que continuar fazendo porque tem preguiça de trocar um modelo de petição. Tá? Então, não precisa pedir a citação. Você precisa indicar se quer a audiência ou não. Professor, eu coloco. Tem problema? Não, gente, não tem problema. Era essa a pergunta? Não? Aham. O quê? A pedir a citação? Também não. Lá no juizado existe a ideia da celeridade processual, né? Te manda emendar ou manda extinguir? Aí você suscita a ideia da informalidade do procedimento especial. A não ser que tenha uma regra que eu não estou conseguindo puxar de cabeça aqui, que determine a citação na Lei 9.099, que eu acho muito difícil, que a Lei 9.099 trabalha um processo judicial muito informal. A audiência é informal, a contestação às vezes pode ser feita de maneira verbal, e creio eu que não tem uma regra obrigatória de petição inicial com pedido de citação, até porque é o seguinte, a Lei 9.099 ela não regulamenta todo o processo de juizado, ela regulamenta partes, e aí tem lá um dispositivo que fala assim, ó, na omissão dessa legislação se aplica o CPC, tá? Se aplica o CPC. Então, eu creio que daí deve ser, eventualmente, algum problema do cartório mesmo, alguma orientação do cartório, porque nem no procedimento comum precisa, imagina no especial que é regido por um princípio que está lá no artigo 1º, que é da informalidade. Ainda formalidade, celeridade, não sei o que lá. É que o pessoal esquece o primeiro, né? Ele pula, mas enfim. Tranquilo? Entendido? Endereçamento, qualificação, causa de pedir, pedido, valor da causa, gente? Tranquilo? Cada um desses aqui, gente, isso é uma questão que eu acho que é extremamente importante
que vocês, pelo menos, consigam visualizar. Cada estágio, né, dessa estrutura da petição inicial, ela se relaciona com alguma questão de processo civil, tá? Endereçamento, o pessoal fala assim, é o local para que o processo vai, não é isso? É a designação da parte para onde o processo irá ser distribuído, né? É tão simples, gente, fala competência. Talvez seja porque o pessoal não saiba competência. Competência. Gente, eu já estou cansado que eu estou tendo dificuldade para escrever aqui. Competência, tá? O que é competência? É a medida da jurisdição. Gente, todo órgão do Poder Judiciário tem a função jurisdicional. Só que é impossível para um juiz julgar questões cíveis, criminais, trabalhistas, eleitorais, militares e conhecer toda essa panaceia de legislação que existe no Brasil. E aí o que a própria Constituição faz, o CPC faz, as legislações estaduais fazem? Elas saem repartindo a competência. Tipo, olha, a competência é para resolver os problemas. Só que você, juiz da vara civil, vai resolver problemas cíveis. Está repartindo a competência. A sua competência se atém às questões cíveis. A sua competência se atém a questões de direito de família. Aqui na vara, no fórum, tem o quê? Uma vara específica de órfãos e partilha, que é a segunda vara de família. Né? Não é mais chamado de segunda vara de família, mas enfim. Então, é repartida a competência para uma melhor prestação jurisdicional. Professor, como é que eu sei disso? Essa é uma das principais dúvidas que sempre vai ter o advogado que está no início de carreira, ou então é aquele que advoga, mas aparece um caso novo e ele não sabe para onde mandar, por exemplo. Tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu vou terminar a aula por aqui, porque o próximo slide já fala de competência. Tá? E eu vou explicar para vocês com calma para onde que vocês... Não terminei não, gente. Se acalma aí. Tá? Se acalma aí. Tá? Olha lá. Eu até perdi o raciocínio aqui, né? Vamos lá. Eu vou explicar competência para vocês por duas razões. Por quê? Tá? Por que eu vou explicar competência por duas razões para vocês? Porque o primeiro quesito da prova prática de vocês. Trabalhista, cível, penal, constitucional. Tá? Porque você tem que botar o famoso excelentíssimo senhor doutor juiz. Aí na prova de constitucional caiu uma ação popular. Aí um aluno meu botou excelentíssimo senhor doutor juiz, ministro do Supremo Tribunal Federal. Levou um 0 e um peteleco meu, né? Porque errou o endereçamento. A ação popular não tem foro por prerrogativa de função. É no juízo da primeira instância. Ele errou só o endereçamento. Ele reprovou. E na época não tinha a possibilidade de você fazer a segunda fase só. Aí teve que passar pela primeira e pela segunda. Aí ele passou, né? Aí ele passou fazendo uma ADI, porque era mais difícil, óbvio. Né? No constitucional, estou falando no constitucional. Levou 2 petelecos, né? Porque, errar a competência, gente. Errar a competência, eu falei assim, é problema meu como professor de processo civil. Mesmo que eu não tenha dado aula de competência para ele. Tá? Então eu vou conversar com competência com vocês. Eu vou falar da competência do processo civil, obviamente. Mas sempre perguntem do professor de segunda fase a competência. Porque é um quesito importante. Zerou a peça do colega. Zerou a peça do colega. Tanto é que até saiu uma notícia um dia desse aí no jornal que entraram com uma ação popular contra não sei o que no STF. Qual foi a decisão? Primeira instância. Porque não tem competência. A ação popular não segue a competência originária, tá? Da pessoa. Ela é no início, tá? Na vara. Tá? Olha lá. Qualificação é relacionado com a legitimidade. Tá? A qualificação é relacionada com a legitimidade. Ok? Aí você tem que saber da legitimidade para a causa e para o processo. Tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso, principalmente nas questões que envolvem representação e assistência. Tá? Representação para absolutamente incapazes, assistência para os relativamente incapazes. Tá? E a nossa primeira aula de civil, a gente vai trabalhar o artigo 3º e 4º, porque ele mudou com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que agora absolutamente incapaz é só o menor de 16 anos. Todos os outros foram revogados, ou seja, nossas incapacidades absolutas terminam aos 16 anos, absoluta, aí depois vem as relativas. Né? Tranquilo? Causa de pedir,
tá? Se relaciona aos fatos e fundamentos, tá? Eu botei de vermelho aqui, mas se fosse colocar, colocaria de azul, tá? A causa de pedir são os fatos e os fundamentos, ok? E o pedido, gente, tá? O pedido é o mais importante e vocês têm que tomar bastante cuidado com eles, tá? E o valor da causa. Vamos seguir, gente, vamos seguir. Vida que segue, tá? Teoria da ação, rapidinho, tá? Rapidinho, porque isso é matéria de TGP e dá tempo de dar em 5 minutos, tá? Olha lá. A ação é o direito público subjetivo, eu falei para vocês, tá? Eu tenho 4 aulas, gente, eu tenho que ser assim, tá? Porque o processo civil só está começando aqui, tá? Olha lá, eu falei para vocês desde o início da aula que a ação é o direito público subjetivo, tá? Ela é instrumentalizada pela petição inicial, ok? Ah, professor, eu quero exercer o meu direito de ação, ok, apresente uma petição inicial, tá? Por isso que você tem que saber o 319, porque quando você ajuiza uma ação, você está no exercício de um direito constitucional previsto lá no artigo 5º, tá? Existem várias teorias a respeito sobre o direito, a teoria da ação, tá? A teoria da ação. Ah, professor, eu não estou aqui para aprender teoria, é verdade. Então você vai saber que é a eclética, tá? Que é a eclética. Você tem que indicar para o juiz que a teoria da ação é eclética. E como é que eu consigo identificar numa questão que é a teoria eclética da ação? É simples, tá? Existe autonomia entre o direito de ação e o direito material, tá? São duas coisas distintas. Você ter o direito à ação e ter o direito material, tá? Então, o que significa? É possível levar um improcedente numa ação e ter o exercício do direito material ou direito de ação? Sim, tá? O exercício do direito de ação, tá? O exercício do direito de ação, ele não depende do resultado. Você simplesmente o exerce, mediante observâncias de condições. Uma delas é a legitimidade, que eu botei lá no outro slide. A outra é o interesse, né? Que tem muitos professores que só falam do binômio, necessidade e utilidade, tá? Mas tem doutrinadores mais modernos de processo civil que, além do binômio necessidade e utilidade, você tem que formar o trinômio, adequação. O que é isso? Procedimento adequado, tá? Procedimento adequado. Então, quando você ouve a expressão interesse de agir, você já tem que pensar, pelo menos nessas duas partes aqui, ó. Necessidade e utilidade. Necessidade da atuação do Poder Judiciário e utilidade da resposta jurisdicional. Professor, dá um exemplo que eu já estou entendendo mais nada. Vai ser útil cobrar uma dívida paga, já paga? Então, quem ajuiza uma ação cobrando uma dívida que já está paga, tem o quê? Carência de ação, porque quando você não tem a observância das condições da ação, você é carecedor desse direito. Então, se o processo não vai ser útil para você, você é carecedor de ação e o processo vai ser julgado sem resolução do mérito. Tipo, você não tem necessidade desse processo. É, julgamento sem resolução do mérito, tá? Você não usou o meio adequado para isso. Julgamento sem resolução do mérito. Entendido? Essa é a ideia das condições da ação, tá? E aí, já sabem que essas são as principais teorias da teoria eclética. Existe a condição da ação, existem as condições da ação, tá? Professor, onde é que está esse interesse de agir, que é esse aqui, tá? É o interesse de agir e a legitimidade. No artigo 17 do CPC, tá? É só ler. Tá? Professor, está faltando alguma coisa, eu me lembro de uma possibilidade jurídica do pedido. Isso não existe mais no Código de Processo Civil atual. Tá? A possibilidade jurídica do pedido ela foi inclusa no interesse de agir. Tá? Não digam que ela foi extinta, ela foi inclusa. Por que isso, gente? Por causa do Lieberman italiano, que veio da Itália lá na década de não sei quando, para cá, para o Brasil, influenciou o Código de 73. E depois dele ter influenciado o Código 73, ele voltou atrás na teoria dele. Ele falou que era 3 e depois falou que era 2. Porque tinha divórcio lá na Itália e não podia ter divórcio na Itália legalmente. E aí ele voltou atrás por causa disso. E aí agora, em 2015, já morreu há um certo tempo, que nós consertamos o código para isso. Tá? Então, condições da ação, interesse de agir e legitimidade. Cadê a possibilidade jurídica do pedido? Foi inclusa
dentro do interesse de agir. Tá onde? No 17, tá? E a outra coisa, para que vocês não tenham, não caiam nas pegadinhas de prova. Condição da ação é diferente de elementos da ação, tá? Condições da ação, interesse e legitimidade. Elementos, você tem que indicar as partes. Indicar as partes. Causa de pedir, que é formada pelo quê? Causa de pedir é formada pelos fatos e fundamentos. O que vincula o juiz nesse fatos e fundamentos aqui? O que vincula o juiz quando ele vai apreciar a petição inicial? Os fatos e os fundamentos ou um ou outro? Ah, isso é um problema para o STJ, tá? Isso é um problema para o STJ. Mas para a gente não vai ser não, tá? Fatos e fundamentos, gente. Tá? O STJ diz que só fatos, porque fundamentos o juiz sabe qual é os fundamentos jurídicos. Tá? Mas para a gente são os dois, para a prova da OAB. E pedido. Entendido? Tranquilo? Só para que a gente marque onde a gente parou. Requisitos da petição inicial. Um abraço. Obrigado, meninos. Até logo.